Como eu sempre digo que a nossa consciência ou a nossa inconsciência vai criar o que nós viveremos amanhã. Então, o que você vai ter amanhã, o que você vai fazer amanhã é um reflexo do que você faz hoje. Na realidade, o nosso mundo visível é nada mais, nada menos do que um reflexo do que nós somos. Pensamento cria destino. E quem cria o destino? A consciência de ser. Quanto mais consciência nós temos, mais sabedoria nós temos para criar o amanhã. Então, esse é um grande segredo da nossa vida. Os nossos pensamentos, os nossos sonhos. Hoje eu escrevi sobre isso, que eu estou fazendo curso, lendo o livro, né? É um curso, digamos assim, da Escola dos Deuses, e que esse livro é muito forte, sabe? Eu já passei por um processo de expansão de consciência que, se eu não tivesse passado, acho que eu não conseguiria lê-lo, porque ele te confronta, ele te coloca de frente com o teu auto-engano, as mentirinhas que você conta para você mesmo. Então tudo nasce, tudo se cria, tudo se cocria a partir dos nossos pensamentos, mesmo que a gente não tenha compreensão disso. Tendo compreensão, consciência ou inconsciência, vai acontecer, porque é lei. E isso é princípio, é uma lei divina. Isso vem de Deus. É a famosa lei, princípio de causa e efeito, ou como está na Bíblia, de semeadura e colheita, que se conecta com mais algumas leis. Vibração, atração. Por exemplo, a lei da atração, ela também é conhecida como a lei da consciência. Por quê? Quem você é consciente de ser é como você vibra. Então, por exemplo, a lei da consciência, na realidade, ela engloba 3 princípios. Ela engloba a vibração, ela engloba causa e efeito, ou semeadura e colheita, e ela engloba a atração. É a mesma coisa, digamos assim, você tem um quebra-cabeça ou você tem um Lego. Por exemplo, quem tem filhos e sobrinhos e já montou Lego. Quando você vai montar um quebra-cabeça ou um Lego, você coloca as peças das mesmas cores todas num lugar. Então agora vamos fazer uma analogia com a nossa vida, tá? Como que funciona as leis. O fato de eu não estar vendo o Wi-Fi que está aqui no meu escritório, não significa que não exista a onda Wi-Fi. Da mesma forma, por exemplo, eu estou falando aqui com vocês, está vibrando. Eu estou emitindo um sinal para o universo. Eu estou emitindo um sinal para o mundo. Então, essa é a forma como a gente conversa com o mundo invisível. É a vibração do que nós pensamos, a vibração do que nós falamos e a vibração do que nós sentimos. Então, imagina, tem uma cor, um pensamento. Se nós pudéssemos enxergar os nossos pensamentos, pode ser que tenha pensamento que cheire maravilhosamente bem, mas pode ter alguns que fedem. A gente só não enxerga isso, mas o mundo invisível, o mundo espiritual, tá enxergando isso que acontece dentro de nós. Ledo engano nosso achar que isso é secreto. Não é. Porque se assim fosse, a sua realidade não era criada no invisível. Então, o que acontece? Pecinhas das mesmas cores, vibrando do mesmo jeito, é colocado na mesma caixinha. Então, se você só vibra no negativo, você só vai atrair coisas negativas. Não tem como vibrar negativamente, ser negativo, tudo é ruim, tudo reclama, vítima, enfim. E você estar junto com quem é positivo, com quem só vê o lado bom das coisas que acontecem. Então, cada um é encaixado num quadrado. É mais ou menos isso que acontece. E quando você ouvir falar de princípio da vibração, princípio da atração e causa e efeito, no meu entendimento e de tudo que eu tenho pesquisado, de tudo que eu tenho estudado e de tudo que eu tenho vivido, porque a experiência é o saber. Não adianta nada eu ficar só nos livros e não colocar nada em prática. Ficar só nos livros e não ter a experiência, eu não posso dizer, porque eu não sei se aquilo é ou não é. Como eu sempre falo para vários alunos, para várias pessoas, coloca em prática.
Porque as respostas estão todas dentro. As respostas que eu tenho não foi perguntando a todo momento para os meus mentores. Foi perguntando, sim, para Deus, para a essência de Deus que está em mim. Foi conversando com Deus que as minhas respostas chegaram. Quantas e quantas vezes eu fiz perguntas que me vieram através do livro, perguntas que eu fiz há mais de um ano, coisas que eu vivi há mais de 10 anos que estão se conectando hoje, que fazem sentido hoje. Então eu falo assim, que nada, e isso é inclusive lei, nada se joga fora, tudo se transforma. Então se nós soubermos transformar um aparente fracasso, uma aparente situação ruim que você viveu, você pode transformar sempre na polaridade do negativo e do positivo. É sempre a mesma coisa em graus diferentes. Então, imagina que você tem um grau aqui, positivo, negativo, tá? Então, o que acontece? Te aconteceu uma coisa que parece ser muito negativa. Então, a mesma semente ruim que tem aqui, tem uma semente boa aqui. Cabe a nós qual delas nós escolheremos para caminharmos e subirmos para o alto. Eu brinco que é a escada de Jacó. Então, você pega isso aqui, traz para cá, vai para o alto e sobe como virtude. Então, esse é o segredo da nossa vida. Então, quanto mais consciente, quanto mais no agora nós estivermos, mais nós criaremos a nossa realidade com sabedoria. E quanto mais conectados com quem nós somos em essência. E quem é essa essência? O que é esse sopro de Deus em nós, que nos fez almas viventes? Tudo isso aqui, gente, vai passar um dia, mas a consciência de quem eu sou não vai passar. Nós não estamos separados. Jesus veio para nos unir e o homem, com a sua mente finita, tentando enquadrar Deus na sua mente limitada, nos separou. Mas nós estamos todos unidos, nós estamos aqui numa experiência colaborativa, mas o outro está aqui em colaboração para refletir o que está dentro de mim, dentro de você. Foram algumas coisas que me fizeram despertar, gente. E esse despertar, cada um tem o seu momento. Porque quando meu irmão, Ney, que partiu ano passado em relação à Covid, começou a me explicar, meses antes dele ficar doente, ele começou a soltar muitas máximas pra gente, que às vezes bugava a nossa cabeça, que em alguns momentos bugou a minha cabeça. Meu irmão foi uma pessoa que se iluminou, como ele dizia, que Deus era o amigão dele e que ele encontrou o anjo dele, que é a essência dele. Ele se iluminou sozinho. Ele tinha muitos sonhos, muitas visões, enfim, e ele sabia. Ele não estudou, só que eu lembro que uma vez ele falou assim pra mim, que já tinha passado do momento de eu me dedicar. Gente, coisas que eu nem imaginava que eu viveria hoje, que eu estou vivendo, que se conecta com muita coisa que ele me disse. Muitas coisas que ele me disse. Hoje eu entendo. E hoje eu tenho as respostas do que ele quis me dizer, do que ele deixou como mensagem pra gente. Porque um dia ele falou assim pra mim, você sabia que Deus está dentro de você? Que Deus está dentro de todos os seres humanos? Porque foi uma coisa que a gente aprendeu que não, que tem todo enfim, gente, não quero entrar nesse mérito aqui, mas Deus está. E não precisa de ninguém, não precisa de instituição, não precisa de ninguém para você conectar com a consciência crística de Cristo dentro de você. Porque Deus não seria louco, não teria uma mente limitada de um ser humano para deixar que essa conexão com o alto, com o reino, dependesse de um intermediário. Então, essa consciência para você despertar. Às vezes, sabe aquela parte que fala, acorda tu que dormes? Às vezes, a consciência crística está adormecida dentro de nós, porque nós esquecemos de quem nós somos em essência e nós nos conectamos mais com quem nós somos na carne, na parte humana, na parte do ego,
do que com a nossa parte espiritual, porque a nossa consciência crística, gente, muito louco. Eu desenhava isso há mais de 10 anos. Eu tenho um desenho muito antigo num dos meus caderninhos, que eu faço assim, ó, mais ou menos, daqui uns dias eu desenho isso pra vocês, mas basicamente assim, ó, eu fazia uma linha, mundo físico, mundo visível, mundo invisível. E eu desenhava uma caixinha de presente. Ó, tá vindo do céu um presente pra você. Mas dependendo do que você pensa, do que você fala, do que você sente, esse presente não passa essa barreira pra chegar aqui em você. Ele volta. Gente, como isso tem total conexão com tudo, absolutamente tudo que eu vivi, com o meu despertar de consciência e com tudo que eu estou ensinando aqui, gente. Isso é incrível. Por isso, assim, ó, se você estiver num momento de dor, num momento de sofrimento, eu tive depressão profunda sem ninguém saber. E eu fiz todo o meu processo. Eu não recomendo isso, tá? Não recomendo, mas foi assim que aconteceu comigo. O meu processo de cura, eu me transformei na minha própria terapeuta e eu me curei. Então, assim, gente, é incrível, incrível. Veja o lado bom de todas as coisas. Veja o lado bom de todas as coisas. Sabe? Siga o seu coração. Eu só estou aqui falando pra você hoje porque eu segui meu coração. Ai, gente, me emociona falar disso aqui. Siga o seu coração. Só que se conecte com o alto, com quem você é em essência, para que você não erre o caminho, tá? Porque se você estiver muito conectado com quem você é na carne, com o personagem humano, digamos assim, você corre o risco de ter um coração enganoso. Mas se você estiver conectado com Deus em você, com Cristo em você, ressuscitado, com a consciência crística que qualquer pessoa pode viver isso, você não vai errar o caminho. Você não vai errar o caminho. Tenha certeza, demorou um tempo para que isso tudo eu acreditasse, porque eu tive que romper com muitas crenças limitantes, com crenças de religiosidade que eu tive que romper para viver o que eu estou vivendo hoje. E o que acontece nesse viver hoje? Um dos grandes segredos da vida, gente, está na paz, está no bem-estar. Se você estiver buscando objetivos e você não tem paz, você não tem bem-estar, é melhor você parar, adquirir essa paz, adquirir esse bem-estar e só então avançar. Porque sem paz, sem bem-estar, a tendência de uma repetição do ciclo, de uma nova volta na montanha, é muito grande. Então, fico muito feliz de compartilhar isso com vocês. A nossa consciência, ou a nossa inconsciência, é a razão da manifestação de tudo que acontece em nossa vida. Nós tendo consciência disso ou não, compreendendo isso ou não. O mundo invisível cria o mundo visível. Esse celular, para que ele pudesse existir, primeiro ele nasceu no invisível, na mente de um ser humano. Aquele meu cérebro lá, para ele existir, primeiro ele nasceu na mente de um ser humano. Absolutamente tudo. O seu carro, a sua casa, os seus relacionamentos, para que eles existam, primeiro eles nasceram através do seu pensamento. Medita e reflita sobre isso. As respostas, todas as respostas estão dentro de nós. Está dentro. Tudo está dentro. Foi uma das coisas que meu irmão me disse também. Você vai se reencontrar. Eu procurei fora. Em tudo que você possa imaginar. Só quando eu me voltei para dentro, eu encontrei as respostas. Que a cada dia a gente possa se conectar com o alto e descobrir os mistérios do alto. É isso que eu desejo para você. Um grande beijo e até o próximo vídeo.